Quando abri os olhos na minha cama em Lisboa, o peso frio do anel de ouro no meu dedo anelar esquerdo me fez congelar. Ao meu lado, dormindo pacificamente, estava ela, Sofia Mendes, a CEO fria que eu havia rejeitado há 12 anos por medo da minha família. Como é que o casamento forçado do romance em que fui sugada se tornou real e agora o segredo que destruí com as minhas próprias mãos ameaçava tudo? O coração batia descontrolado enquanto eu me levantava devagar, o quarto do meu apartamento no bairro Alto parecia o mesmo de sempre, mas o anel brilhava como uma acusação. Lembrei-me do acidente de carro há 3 dias, da luz branca que me engoliu e me atirou para dentro daquele livro ridículo que eu lia no hospital, onde eu era a secretária pobre obrigada a casar com a poderosa CEO Sofia para salvar a empresa da família. No romance, eu tinha resistido, mas aos poucos me apaixonei, sentindo pela primeira vez desde a universidade o calor de um toque que não era proibido. Acordei de repente, suando, com o anel ainda no dedo. Ana, o que foi? Murmurou Sofia acordando, a voz rouca e distante como no livro, mas os olhos castanhos eram os mesmos que eu tinha magoado tanto tempo atrás. Eu não respondi. Corri para o espelho do banheiro e vi o reflexo. Eu, Ana Silva, 34 anos, advogada respeitada em Lisboa, com uma vida construída sobre mentiras. O telefone tocou. Era a minha mãe. Ana, vem jantar hoje. O teu pai quer falar contigo sobre o casamento que arranjamos com o filho do Dr. Ferreira. Não podes continuar sozinha. Desliguei, o peito apertado. 12 anos antes, em Coimbra, Sofia e eu tínhamos sido inseparáveis. Encontrávamo-nos escondidas nos jardins da universidade, trocávamos beijos rápidos atrás das árvores centenárias, sonhávamos com um futuro longe dos olhares. Até ao dia em que a minha prima nos viu e contou tudo à família. O meu pai, homem rígido da igreja, ameaçou cortar o meu apoio financeiro, a minha mãe chorou dizendo que eu ia destruir a honra da família num país ainda tão conservador. É só uma fase, Ana, gritaram. Eu cedi. Na festa de fim de curso, diante de todos, declarei que Sofia tinha sido um erro, que eu nunca tinha sido assim. Vi os olhos dela partirem-se em 1000 pedaços. Agora, o anel no meu dedo era a prova de que o destino não perdoa mentiras. Sofia levantou-se, vestiu o robe com elegância fria. O contrato de casamento está na mesa da sala. Assina ou a empresa da tua família vai à falência, como no livro. Eu ri sem humor. Era real. O segredo estava prestes a explodir. Saí do apartamento sem responder, o ar fresco da rua Garrett bateu-me no rosto como um tapa. Caminhei sem destino até ao mirador de São Pedro de Alcântara, as luzes da cidade piscando lá embaixo como julgamentos silenciosos. O anel queimava. Liguei para a única pessoa que sabia parte da verdade, a minha melhor amiga de universidade, Clara. Ana, o que se passa? Pareces desesperada. Contei-lhe tudo num jorro, o acidente, o livro, o casamento que atravessou realidades, o anel. Clara ficou em silêncio por segundos eternos. Sofia Mendes? A mesma Sofia que tu destruíste há 12 anos? Ana, isto não é coincidência. O teu pai descobriu umas cartas antigas quando arrumou o sótão da casa de Sintra. Ele ligou-me ontem, furioso. O sangue gelou nas minhas veias. As cartas. As que eu nunca tive coragem de queimar, cheias de promessas de amor eterno entre duas mulheres. Agora estavam nas mãos da família. Cheguei à casa dos meus pais em Alfama à hora do jantar. A mesa estava posta com o melhor porcelana, mas o ar pesava. O meu pai, sentado à cabeceira, segurava um envelope amarelado. Explica isto, Ana. Abriu a carta e leu em voz alta a frase que eu tinha escrito a Sofia aos 22 anos. O teu beijo é a única verdade que conheço neste mundo hipócrita. A minha mãe levou as mãos à boca. O meu irmão mais novo, que sempre me idolatrava, olhou-me como se eu fosse uma estranha. Tu és lésbica? E casaste com uma mulher sem nós dizeres nada? A voz dele tremia de nojo. Sofia entrou pela porta nesse momento, tinha-me seguido. Vestida de preto impecável, o cabelo curto perfeito, parecia saída de uma revista. Boa noite. Sou Sofia Mendes, esposa da Ana. O casamento é real e legalizado há 2 dias.
O caos explodiu. O meu pai levantou-se, o rosto vermelho. Isto é obra do demónio. Primeiro negas tudo, depois trazes esta mulher para nossa casa. Sofia não pescou. A Ana negou-me uma vez por causa de vocês. Agora o destino devolveu-nos. E eu não vou deixar que a magoem outra vez. Eu queria gritar que não merecia defesa, que tinha sido eu a traidora. Mas as palavras ficaram presas. Saí a correr pela rua empedrada, o coração aos saltos, as lágrimas quentes misturando-se com a chuva fina de Lisboa. Atrás de mim, ouvi a voz da minha mãe: Ana, volta aqui. Não podes fugir para sempre. Mas eu já estava a fugir há 12 anos. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca pelos círculos sociais de Lisboa. No escritório de advogados onde eu trabalhava, os colegas sussurravam nos corredores. A Ana Silva casou com a CEO da Mendes Holdings e dizem que foi um casamento arranjado num livro. Alguém tinha vazado fotos do nosso casamento no romance que agora era realidade, eu de vestido branco simples ao lado de Sofia no terraço de um hotel em Cascais. O meu chefe chamou-me à sala. Ana, a empresa não pode associar-se a escândalos. Tira umas férias. Em casa, Sofia esperava-me com o jantar pronto, mas o silêncio era ensurdecedor. Por que não me contaste o que fizeste há 12 anos? Perguntou ela finalmente, a voz baixa mas cortante como uma lâmina. Sentei-me, as mãos tremendo. O flashback veio forte, a noite da formatura em Coimbra, o auditório cheio, eu no palco a receber o diploma. Sofia esperava-me nos bastidores com um ramo de flores. Em vez de a abraçar, eu afastei-me. Acabou, Sofia. Os meus pais sabem. Não posso ser isso. Desculpa. Ela deixou cair as flores. Os olhos encheram-se de lágrimas que nunca caíram. Tu escolheste o medo, Ana. Eu escolhi a verdade. Agora, no presente, eu repeti as mesmas palavras de desculpa. Sofia levantou-se. No livro, tu aprendeste a amar-me de novo. Aqui, vais ter de provar que não foi só ficção. Saí para o terraço, o Tejo brilhando ao longe. Liguei para Sofia, a outra Sofia, a do passado que eu tinha procurado no Facebook dias antes. Ela atendeu ao terceiro toque. Ana? Depois de tanto tempo a voz dela ainda tinha o mesmo calor. Marcámos encontro no café à brasileira no Chiado. Quando cheguei, ela estava lá, mais bonita do que nunca, cabelo comprido agora, olhos ainda magoados. Vi as notícias. Casaste com uma versão de mim? Contei-lhe tudo, o acidente, o romance paralelo, o anel. Ela ouviu em silêncio. Depois riu, amargo. Tu sempre fugiste, Ana. Primeiro de mim, agora da verdade. As lágrimas vieram. Eu quero consertar, Sofia. Quero enfrentar a família, o trabalho, tudo. Ela tocou o meu anel. Então começa por não negar mais. Desta vez, escolhe-me de verdade. A confrontação com a família aconteceu na casa de Sintra, onde eu passei a infância. O meu pai convocou uma reunião de emergência. Toda a família estava lá, tios, primos, até a avó de 82 anos que mal saía de casa. Sofia insistiu em ir comigo. Não te deixo sozinha outra vez. Entramos de mãos dadas. O meu pai apontou para nós como se fôssemos criminosas. Isto é uma vergonha para o nome Silva. A igreja, os vizinhos, todos falam de ti, Ana. A minha mãe chorava baixinho. Tu disseste que era uma fase, mentiste-nos durante anos. Eu respirei fundo, o coração acelerado. Não menti. Tive medo. Medo de vos perder, medo do que diriam na missa de domingo, medo de não ter futuro. Mas o acidente mostrou-me que a vida é curta demais para viver assim. Sofia falou com calma. Eu amei a Ana quando ela era jovem e assustada. Ela partiu-me o coração para proteger-vos. Agora, o destino deu-nos uma segunda oportunidade. Se não aceitarem, perdem a filha.
O meu irmão levantou-se, furioso. E o nosso negócio? Os clientes vão fugir quando souberem. Foi então que o segredo mais profundo veio à tona. O meu pai confessou que há anos sabia da minha orientação, mas preferiu calar para manter as aparências. Eu destruí as tuas cartas antigas, Ana. Mas uma escapou. A culpa dele misturava-se com a minha. Saímos de lá sem bênção, mas com uma estranha leveza. No carro, Sofia apertou a minha mão. Estás a acordar, finalmente. Nessa noite, em casa, recebi uma mensagem da minha mãe: vem almoçar no domingo. Sozinha ou com ela, mas vem. Pequenos passos. Mas o julgamento da comunidade continuava. Nas redes sociais, perfis anónimos chamavam-me hipócrita, traidora da família tradicional portuguesa. No supermercado do bairro, uma vizinha idosa cuspiu no chão quando me viu. Cada olhar era uma facada. Eu suportava, mas a culpa pesava como chumbo. As semanas transformaram-se em meses de luta constante. No trabalho, perdi 2 clientes importantes que não queriam associar-se a estilos de vida alternativos. Sofia, como CEO, enfrentava boatos na Bolsa de Lisboa. A Mendes Holdings está nas mãos de uma lésbica. Ela lidava contudo com a frieza lendária, mas à noite, no nosso apartamento, via a dor nos olhos dela. Tu não sabes o que foi acordar todos os dias durante 12 anos e lembrar que a mulher que eu amava me chamou de erro. Eu ouvia e chorava. Os flashbacks não paravam. O dia em que fui à casa dela em Porto depois da formatura, para pedir perdão, mas acabei a dizer que ia casar com um homem para agradar aos pais, mentira que nunca aconteceu, mas que serviu para afastá-la definitivamente. Agora, eu viajava até Porto todos os fins de semana para reconstruir. Levava flores, falávamos horas no café junto ao Rio Douro. Sofia contava como construiu o império sozinha, como o coração dela endureceu. Mas contigo ainda bate diferente. Um dia, a minha família apareceu sem aviso no escritório de Sofia. O meu pai, mais velho e cansado, estendeu uma Bíblia. Se queres mesmo isto, Ana, pelo menos casa na igreja. Com um padre que aceite. Era uma concessão enorme. Sofia sorriu pela primeira vez em semanas. Aceitamos, mas sem fingimentos. A cerimónia foi simples, no jardim da casa de Sintra. Apenas família próxima e clara. Quando trocámos as alianças, a mesma que eu acordara com o dedo, senti o peso real do compromisso. Mas a redenção não foi fácil. No dia seguinte, um jornal conservador publicou uma matéria: advogada lisboeta rejeita passado lésbico e casa com CEO milionária, hipocrisia ou milagre? Os comentários explodiram. Eu respondi publicamente pela primeira vez, errei por medo. Agora escolho o amor sem vergonha. As mensagens de apoio chegaram aos milhares. Mulheres de todo o país contavam histórias parecidas. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha. O último confronto veio no Natal, em família. A mesa estava cheia, o bacalhau e o vinho a circular, mas o ar ainda carregado. O meu pai levantou o copo. À Ana e à Sofia. Que Deus vos perdoe. Não era perfeito, mas era um começo. Sofia apertou a minha mão por baixo da mesa. Nessa noite, sozinhas no quarto da infância, eu finalmente disse as palavras que carregava há 12 anos. Perdoa-me, Sofia. Por ter negado nosso amor, por ter escolhido o medo em vez de ti. Ela beijou-me a testa. Já perdoei no dia em que acordei ao teu lado com este anel. Agora, constrói comigo o futuro que nos roubaram. O ano novo trouxe paz. A empresa prosperou, a família começou a incluir Sofia nas festas, e eu, pela primeira vez, caminhava pelas ruas de Lisboa de mão dada sem olhar para trás. Mas as cicatrizes permaneciam, a culpa que aparecia em sonhos, os olhares tortos na igreja. A redenção era dolorosa, lenta, mas real. Sentada no mesmo mirador onde chorei meses antes, com Sofia ao meu lado vendo o pôr do sol sobre o Tejo, percebi que o acidente não tinha sido acidente. Tinha sido o universo a forçar-me a enfrentar o que eu mais temia, ser eu mesma.
E agora, com o anel ainda no dedo, eu finalmente estava acordada. Acha que negar o amor verdadeiro por medo da pressão familiar pode ser perdoado se o arrependimento for sincero e as ações provarem a mudança?